Já começamos, Juan. Boa Ok, noite, bien, bien. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Juan. Muito obrigado por estar aqui. É uma alegria ter sempre você conosco para falar a respeito de assunto que nos é apaixonante, né, para ambos. E o que a gente vai conversar hoje é exatamente sobre essa ciência, geronto, psicomotricidade. Queria muito, Juan, que você começasse dizendo, porque eu acho que você está no momento da psicomotricidade mundial como uma grande representação. Eu fico muito feliz quando vejo você envolvido com os europeus, com os latino-americanos. Então, é Juan para todos os países, isso nos enche de orgulho, né? Porque você é um representante muito importante, que faz ciência o tempo todo e que contempla de uma maneira muito carinhosa e muito sensível essa ciência que para todos é muito importante de ser divulgada, de ser pormenorizada. Então, eu queria, para começar, Juan, que você pudesse falar o que é gerontopsicomotricidade. Bien. En primer lugar, obrigado, querida Cacilda. A gente já viu que Cacilda é uma amiga, por tudo que ela falou de mim, ela é uma amiga, é um exagero, mas Não, ela é uma amiga. Para mim é uma honra trabalhar com Cacilda e trabalhar com colegas e companheiros da Associação Vencer de São Paulo. É uma obrigada, honra, querido. é uma Muito honra. obrigada. E a gerontopsicomotricidade é uma especialização da psicomotricidade. É uma especialização em todo aquilo que acontece com o que os brasileiros falam como idoso. ¿No? Para nós, adulto maior, Maiores, para brasileiros idosos. sim, A psicomotricidade, historicamente, tem muitos colegas que começam seu trabalho em psicomotricidade por seu interesse em las infâncias, sim, Mas já tem uma longa caminhada de muitos companheiros, colegas do mundo que trabalham em gerontopsicomotricidade, que é a especialização de la psicomotricidade para o trabalho ao nível de prevenção, promoção de saúde, promoção de educação e trabalho clínico terapêutico com pessoas idosas. perfeito. Em Brasil, eu sempre coloco que a primeira vez que eu escutei falar de trabalhos de psicomotricidade em idosos foi em Brasil. Foi em Brasil. Perfeito. E foi nossa querida Cacilda, Daisy Campos de Souza, Sônia Onofre, en la década de los 90, Sim, sim, al finalizar los 90. sim. Entonces já tem uma caminhada muito longa de trabalho específico em gerontopsicomotricidade em Brasil. Nós começamos nosso trabalho em gerontopsicomotricidade exatamente no ano 2000. Ou seja, que já tem uma caminhada de 23 anos. E Perfeito. tem uma formação específica na Universidade da República, que é uma universidade pública do Uruguai, na Faculdade de Medicina, com uma especialização em gerontopsicomotricidade. Perfeito. Nosso trabalho com Cacilda ha sido durante todos estes anos. Uhum. É, Bien? a intenção nossa, quando começamos a montar esse projeto de gerontopsicomotricidade,
foi no sentido de criar uma formação e uma capacitação fiel às necessidades dessa população, porque essa população precisa de profissionais capacitados e que realmente conheçam a retrogênese psicomotora, que entendam desse adulto maior e que possam contemplar intervenções que sejam compatíveis com o processo de envelhecimento. Então, a associação em si trabalha desde 1997 com idosos. Sempre trabalhamos com muita pesquisa na área, mas, ao mesmo tempo, sempre aumentando os projetos a cada dia e introduzindo novas intervenções. E a cada intervenção que a gente introduzia, Juan, a gente sempre ia buscar na literatura e muito no trabalho da Europa, porque a Europa é um continente mais idoso, a quantidade de idosos que se apresentava naquela ocasião era muito maior que aqui no Brasil. Só que hoje nós tivemos um resultado do nosso censo, Juan, e está surpreendente o número de população idosa no Brasil. E cada vez será maior. E cada vez será maior. Exatamente. Chega a assustar, porque houve uma caída na população infantil e houve um aumento assim exacerbado do envelhecimento da população. E é o mundo que está envelhecendo, e tem que se render a isso para que a gente possa ter bons profissionais para intervir. É mesmo, é mesmo. Nosso país é um pequeno país que tem solamente 3.250.000 habitantes. Somos una sexta parte de São Paulo. Sim. Não de Brasil, de São Paulo. E tem uma população idosa muito grande. Nossa pirâmide populacional é inversa. E tem uma pirâmide populacional como a França, similar à França. Então, tem um problema muito serioso, que é que ainda não há políticas públicas para pessoas idosas. Tem políticas públicas para primeira infância, para infância, apenas algumas para adolescência, e praticamente nada para a população idosa. Nossa, que estranho. De políticas públicas. E tem que... Essa é, para os especialistas de gerontopsicomotricidade, uma oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Aqui em Uruguai, já tem uma longa caminhada, como estamos falando. Tem um grupo de psicomotricistas especializados em gerontopsicomotricidade, muito potente, com pesquisas, publicações, com muitas relações internacionais, pero não tem suficientemente psicomotricistas interessados em gerontopsicomotricidade. Exatamente. E nós estamos tentando um cambio cultural das pessoas. Sim. Por quê? Não só por um tema de mercado laboral. Sim. Tem muito mais mercado laboral. É muito maior o mercado laboral. O nível das intervenções de gerontopsicomotricidade com idosos, que tem um campo impossível de satisfazer. Verdade. E há uma carência profissional enorme. E tem uma carência profissional enorme. Nós trabalhamos juntos com os médicos geriatras. Perfeito. Juntos. Certo. Nossos posgrados
nossa pós-graduação, especialização, se faz junto com os médicos geriatras. Então, geriatras conhecem o trabalho de gerontopsicomotricistas e trabalhamos juntos um campo laboral público e privado. Perfeito. Acho que é muito importante essa conexão. E há um tema muito doloroso. As maiorias das profissões não se ocupam dos idosos. Não. Não tem. Ou então acha que eu não preciso de nenhum curso, eu não preciso me capacitar, eu já faço isso há um tempão com criança, é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Não é. Víctor da Fonseca, você citou a retrogênese, que é um conceito que Víctor já ha trabalhado da década de 90. De 97, isso. Da década de 90, Víctor ha trabalhado a retrogênese. É uma visão totalmente diferente a lo que acontece com o desenvolvimento normal ou patológico das crianças. Sim. O psicomotricista, as pessoas que trabalham com idosos, têm que ter uma formação específica para o trabalho com idosos. Exatamente. Porque as características desta idade, que é de muito luto, de muita pérdida. Muita perda. Muita pérdida. E de muita necessidade de adaptação a uma nova realidade. Exato. Em todos os sentidos, né, Juan? Adaptação na forma de tratar, adaptação na moradia, adaptação nos recursos funcionais, adaptação no convívio social, tudo é um novo horizonte de vida. E de direitos. Sim. E de direitos. Porque ainda é muito forte os preconceitos sobre os idosos. O etarismo, né? A velhofobia, há uma discriminação muito grande dentro dos contextos de família e de sociedade. Brasil, o idioma português tem uma palavra terrível. Quando uma pessoa termina seu ciclo laboral de trabalho, ele vai para o aposento. Se aposenta. Ele vai para o aposento. Tem que ficar dentro dos aposentos. Fechado. Dentro da casa, mais que dentro da casa, dentro dos aposentos. Não? Exatamente. Em espanhol, tem também uma denominação terrível, estigmatizante, que é o passivo. Sim. Passivo. Sim. Ele já não é ativo, é passivo. Exato. Não tem que ficar em sua casa. Como que esperando morrer, né? Como que esperando a morte. O que a gente vê muito, Juan, e acredito que aí você vê muito isso, ele está num nível de qualidade de vida que o idoso ainda é muito útil, ainda é muito produtivo, ele pode muita coisa. Mas também existem, porque não há uma forma de envelhecer. Sim. Não há uma forma. Uma receita, não há. Não há uma forma. Há muitas formas como tantas pessoas envelhecem. Então, pode acontecer que uma pessoa seja estigmatizada para ficar no aposento, ou pode suceder que uma pessoa que trabalhou toda a sua vida tem uma tarefa assignada por a família de cuidar a outros. Sim, sim. Não? Como se fosse um novo trabalho. Exato. E essa pessoa fica sem ter um desenvolvimento pessoal. Exato. E o envelhecimento ativo, que é uma
um beijo conceito é que a pessoa possa seguir tendo interesses. Exatamente. Interesses. Pode continuar a sonhar, pode ter projetos, né? Pode estudar, pode trabalhar de forma diferente, pode ter atividades sociais, Perfeito, não? perfeito. E o psicomotricista tem muito para fazer. E tem muito para fazer com idosos com os síndromes geriátricos. Sim, também, com certeza. Com pessoas que tenham caídas, com pavura pós-caídas, Queda, com né? demência. Tem Exato. muito para fazer. Muito para fazer. Aqui no nosso caso, Juan, quando nós pensamos em produzir essa formação, nós pensamos no idoso ativo. E mesmo assim, a gente já tem na comunidade do nosso grupo idosos já acometidos de patologias, e na maioria as patologias ligadas a demências, né? Então, o que acontece? São grupos de trabalho que a gente vai separando e vai promovendo intervenções diferenciadas. Por quê? Porque a gente faz uma avaliação, um registro do perfil desse idoso. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele precisa de adaptação, o que ele não precisa. E isso eu acho que é o contexto, né? É o contexto do conteúdo gerontopsicomotor. Então, não basta simplesmente se criar atividades sem contextualizar para quê. Então, por que eu estou realizando determinadas propostas? E para quem, né? Que tipo de idoso que se apresenta para mim? Nós consideramos aqui muitíssimo importante esse registro do perfil do idoso, essa avaliação desse idoso que nos chega, para que a gente conheça todas as suas fragilidades e as suas potencialidades, por que não? A gente tem idoso que tem, por exemplo, guarda ainda a língua mãe, e falam fluentemente o espanhol, ou falam fluentemente o italiano, e isso tudo pode ser aproveitado junto aos demais idosos. E esse senso de utilidade é muito importante quando a gente trabalha no grupo. Ele se sentir importante e ele se sentir útil, né, em relação aos pares, nos grupos que nós temos. E eu queria perguntar para você, Juan, dentro do nosso projeto, e você contempla uma parceria conosco nisso, a gente introduziu algo assim específico mesmo. Paramos na metade do curso e encerramos o curso com um trabalho de formação pessoal. E eu queria que você desse uma ideia, para quem não está assistindo, o que é isso? Por que precisa fazer uma formação pessoal num curso de gerontopsicomotricidade? As intervenções dos psicomotricistas são de mediação corporal. La mediación corporal es necesaria para o trabalho tanto socioeducativo com idosos como o trabalho terapêutico. As características do trabalho com idoso faz que a formação corporal, a formação pessoal, como fala em português, a formação pessoal tem que ser específica para o trabalho com idosos. Perfeito. Por quê? Porque dos mediadores, a mediação terapêutica e a mediação socioeducativa com idosos é essencialmente diferente que um trabalho com crianças. O psicomotricista tem que preparar-se de uma forma diferente. Exatamente. Fundamentalmente, não tem que infantilizar a relação e a mediação terapêutica com idosos. Perfeito. É praticamente uma deconstrução. Exato. É praticamente uma deconstrução. Tampouco o psicomotricista é um recreador.
de idosos. Exato, Não é, exato. não é. É Uhum. um profissional da psicomotricidade que utiliza instrumentos e técnicas da própria disciplina para a intervenção. O que acontece? Que acontece? Que, a diferença das crianças, idoso tem uma restrição de movimento. Sim, sim. Tem uma restrição de movimento. As crianças são todo movimento. É puro, Explora, né? É pura explora. motricidade, é. Exatamente. É uma explosão de psicomotricidade. Você pode recorrer aos diferentes autores da psicomotricidade e encontra a menciona o prazer sensório motor, a prazer do movimento, a prazer da vivência do movimento. O Perfeito. idoso tem dificuldades da vivência do movimento, tem dores, tem sofrimentos do corpo, tem lutos em seu próprio corpo, tem lutos da vida, tem muita Exato, perda. exato. Então, o psicomotricista tem que trabalhar com idoso, com propostas de intervenção pertinentes, adequadas, adaptadas aos idosos. O É, trabalho corporal do psicomotricista, pessoal do psicomotricista que trabalha com idoso, é essencialmente diferente do trabalho com a preparação corporal do psicomotricista que trabalha com crianças. perfeito. É diferente a disponibilidade corporal, é diferente todo, porque estamos trabalhando com adultos. Exato. Eu acho que foi bem pertinente você comentar isso, porque, por exemplo, nós temos tido alguns testemunhos que dizem assim: nossa, mas eu já trabalho psicomotricidade há tantos anos, eu já tenho tantas técnicas e tantos exercícios e tantas ideias, é só fazer adaptações para o idoso. E aí a gente pergunta, mas você conhece o idoso? Você sabe o processo de envelhecimento? Você conhece o que é retrogênese psicomotora? Porque não é exatamente a escada de subida que é o desenvolvimento humano, é a escada de descida. E como você trabalha tudo isso? Então, E, e quando como, a gente insiste na formação, a gente insiste nos conceitos teóricos que tem que haver. Você tem que conhecer o processo de envelhecimento. pero também tem que pensar que a posição do psicomotricista com a criança é uma e a posição de um especialista em gerontopsicomotricidade com idoso é outra. Porque é uma Perfeito? relação entre dois adultos. Não é uma relação assimétrica, Não, não é uma relação criança-adulto, é uma relação entre dois adultos. exato. E tem que contemplar alguns aspectos que se falam pouco, como a sexualidade genital. Sim, sim, sim. Como a sexualidade genital. As crianças têm uma sexualidade, mas não é uma sexualidade genital. Pero, idoso nos interpela desde outro lugar. Sim, E tem algo que não deve esquecer. Tem algo que não deve esquecer. Aquele que trabalha com idosos, trabalha também com a família de idosos. sim, sim. E também, a maioria de vezes, a maioria das intervenções não se faz aqui em uma sala de psicomotricidade. Se faz Exatamente. em domicílio, ou se Sim, faz em uma residência, ou se faz em um centro diurno. um residencial. Exatamente, um residencial, um domicílio, um centro Exato, diurno, donde o exato. psicomotricista não tem esta segurança psíquica de mi lugar, mi Não, sala de psicomotricidade. não, é o lugar dele, é o lugar Exatamente, do idoso. exatamente. E tem a interferência da família, e Sim, tem que ter uma técnica de intervenção possível. E exato. não, porque senão você fica em uma mistura que não é profissional. É muito, Exatamente.
é muito difícil. Com a primeira turma de sua formação, Cacilda, falamos muito disso. Como é um trabalho domiciliar, Isso, ele é especialista em gerontopsicomotricidade, sim, el especialista en gerontopsicomotricidad tem que ter un encuadramiento de trabajo claro, firme. exato, exato. É muito interessante. Nós tivemos aqui 3 pessoas que continuam com esse trabalho domiciliar, Sim, construindo um modelo de trabalho, né, nessa intervenção, porque não tem só o idoso, tem o cuidador do idoso, tem a família do idoso, tem todo o entorno do idoso, e isso tudo contempla para a gente preparo para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Isso exacta, é de exactamente, fundamental importância. exactamente. Você tem que ter uma formação específica que permita pensar en las intervenciones. Las Perfeito. intervenciones psicomotrices con idosos no son adaptaciones, no son adaptaciones Não são do, adaptáveis. do, do trabalho com crianças. Perfeito. Não são. Nem sequer adaptações de trabalho com adultos. É verdade. É É um verdade. trabalho totalmente diferente. Verdade. Juan, eu tenho mais uma questão aqui para você, que é em relação a o que. Já me perguntaram isso, eu respondi, quero ver se você tem a mesma opinião que eu. O que é diferente entre ser um psicomotricista e ser um gerontopsicomotricista? É só o público que trabalha? Não. É a formação. Para trabalhar com idosos tem que ter uma formação específica, porque é uma área de especialização da gerontopsicomotricidade. Exato. A psicomotricidade tem uma expansão do perfil disciplinar e profissional que as pessoas que há muitos anos que trabalhamos em psicomotricidade nem imaginávamos. Sim, Há 30 anos, 40 anos, nós não pensávamos que o psicomotricista podia trabalhar em neonatologia. verdade, Não? verdade. Em neonatologia, em cuidados paliativos, pediátricos e Exato, adultos. Não? exato. E são todas áreas de especialização. Um psicomotricista não pode fazer tudo. Aquele que trabalha em neonatologia não pode trabalhar em gerontopsicomotricidade. Que Sim, é trabalha em verdade. gerontopsicomotricidade não pode trabalhar em neonatologia. Por quê? As técnicas de intervenção, Exato. o enquadramento do trabalho e a formação específica, Sim, profissional, teórica, sim, pessoal, é diferente. perfeito. É muito diferente. É Você, totalmente diferente. você comentou que aí no Uruguai não existem políticas públicas, né, para o trabalho com o idoso. São muito Imagina o pobres. Brasil, né? Imagina o Brasil, Juan. Então, se aí Sim, não tem, imagina aqui o que a gente não tem. O que eu tenho pensado nos últimos tempos com o nosso curso e o que a gente sempre propõe para os alunos em si é por que não se criar projetos para isso? Por que não levar a gerontopsicomotricidade e até mesmo a psicomotricidade para o SUS? O SUS é um sistema de saúde fantástico no Brasil. Não funciona por questões políticas, mas a população teria muito mais próxima a psicomotricidade. Então, a gente comenta dos profissionais que, além de estudar, de se capacitar, é desafiá-los a criar horizontes de trabalho. Isso é é,
fundamental. Grandes projetos para políticas públicas. Por quê? Porque nós vamos ter uma população enorme. Você acabou de dizer, o mercado em si é amplo demais. É amplo. É uma profissão praticamente do futuro, você concorda? Concordo, porque ademais é outras profissões, de outras profissões, outros Sim. profissionais não trabalham com idosos. Tem poucos psicólogos, muito poucos psicólogos que trabalham com idosos. Tem muito poucos fisioterapeutas que trabalham com idosos. Sim. Não? E esse é um problema, porque nós, para criar equipos interdisciplinários, Exato, exato, para exato. criar equipos interdisciplinários tem problemas. Sim, Mas, se você tem uma pessoa, desde a psicomotricidade, especialista em gerontopsicomotricidade, com formação específica para trabalhar com idosos, o campo laboral dessa pessoa é inabarcável. exatamente. É muito grande, é Inabarcável. necessário nas equipes, principalmente equipes médicas, né? Que o psicomotricista e o gerontopsicomotricista esteja presente. Nós estamos fazendo uma campanha agora, Juan, uma campanha que eu estou dizendo nós, Associação Vencer, entre nossos alunos, de levar a informação da psicomotricidade na medicina, porque está cheio de médico que não sabe o que é, que ainda não sabe o que é. Imaginou gerontopsicomotricidade. Bom, nós aqui nós estamos na Faculdade de Medicina, não? É diferente, né? Somos parte da Faculdade de Medicina. São privilegiados. Porque é um hecho histórico que Sim. tem com origem da psicomotricidade francesa e que a Julia Guerra trabalhava na Sorbona, na Exato, Petit tudo nasceu Salpêtrière. no hospital, ¿No? o Entonces, Henri Roussel. para nós, para Uruguai, nossa Faculdade de Medicina é francófila, foi um paralelismo sempre. Perfeito. Pero o trabalho em gerontopsicomotricidade não tem limite. E uma especialista em gerontopsicomotricidade pode optar por trabalhar exclusivamente em promoção de envelhecimento saudável. Ou pode trabalhar em clínica. Imagina São Paulo. Uma loucura. Todas as É um, oportunidades de é apresentar uma, projetos é um universo. a prefeituras, a associações, a clínicas. É uma loucura. Uma Sim, loucura. Uma sim. loucura. E o que me preocupa, Juan, e ultimamente eu pessoalmente tenho recebido de algumas clínicas que estão se abrindo, que estão montando, principalmente para o atendimento ao autista, vem procurar profissionais da nossa entidade. E vem, assim, um descritivo de uma tristeza profunda, porque não encontra no mercado profissionais capacitados. E esses profissionais capacitados, é, na condição da necessidade que a clínica tem, não têm a formação adequada. E aí, o que acontece? Eu fico pensando, meu Deus, se isso está no horizonte terapêutico, imaginou no horizonte do idoso. No horizonte do idoso, pouquíssimos gerontopsicomotricistas estão praticamente formados aqui para dar essa demanda, para atender essa demanda. Então, eu achei que o caminho da medicina era o melhor, de encontrar médicos e de conversar na linha dos médicos esta informação. Porque, como você mesmo comentou, nós nascemos dentro de um hospital francês, né? Nós saímos de hospitais. Então, aqui no Brasil, isso precisa se voltar para lá. Nós somos equipe de saúde, nós pertencemos à equipe de saúde. E eu sinto que você é privilegiadíssimo de estar numa faculdade de medicina, porque você tem os médicos ao entorno te reconhecendo. Aqui tem médico que reconhece, graças a Deus existe uma grande quantidade, mas não são todos.
A faculdade de medicina não informa da existência da nossa ciência. Eu encontrei um médico há bem pouco tempo, que fizemos até uma live, que comentou que não sabe por que não tem essa disciplina dentro de uma faculdade de medicina. Há disciplina de psicomotricidade, sim, porque eles precisam desta informação. Então, eu acho que isso é também um horizonte enorme que a gente tem de oportunidades para as pessoas se capacitarem nesse trabalho de geronto. Aí vocês têm a disciplina, Juan? Nós temos a formação de graduação, a Faculdade de Sim. Medicina, hace já, esse ano, 45 anos. Não, isso eu sei, você tem a graduação, mas eu digo na faculdade de medicina, existe uma disciplina chamada psicomotricidade? Uma disciplina para médicos? É. Não formalmente, mas sim como optativa. Tem muitos níveis de relacionamento. Tem muitos níveis. Entendi. Ah, então Muitos fica níveis. muito mais fácil o trabalho na área médica, sem dúvida nenhuma. Nós dentro da faculdade, somos a unidade acadêmica de psicomotricidade, um departamento. Sim. E tem relação com Eu, todos. eu tive a oportunidade de tá vendo esses 40 anos lá da universidade. Foi realmente muito É emocionante, né? um congresso mundial, mesmo. Verdade. Muito, muito bom. Juan, que mensagem você daria para profissionais que... Eu não vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma colocação. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo assim: ah, ele é uma gracinha, ele é tão bonitinho, tão bonzinho, tão perfumadinho, lidando o idoso com essa infantilidade toda. É desse jeito que esse profissional vai chegar? Não. A pessoa que faz isso não tem formação. Verdade. Ele perde o nome primeiro, né? Perde o nome, perde todo. E fica infantilizado. Não tem que fazer essas coisas. Não tem que fazer essas propostas. Justamente o trabalho em gerontopsicomotricidade é um trabalho totalmente diferente, respeitando o indivíduo e respeitando sua condição em seu momento. Exato. Não? Nunca deve perder sua identidade. Não é um avô, não é um avô, não é um menino, é uma Sim, pessoa que tem um nome e história. sim. A gente, a gerontopsicomotricidade e fundamentalmente os especialistas em gerontopsicomotricidade têm que respeitar essa história, têm que respeitar essa individualidade e têm que fazer um acompanhamento da forma de envelhecimento melhor, mais adequado para cada um. Perfeito. Perfeito. E tem aqueles também que nem gostam disso, né? Nem se sentem confortáveis com não só esse diminutivo, mas com uma forma não profissional de tratar, porque É de uma repente, forma não profissional né, mesmo. nós somos profissionais, nós não somos parentes, nós não somos netos deles, nós não somos irmãos. Então, há uma postura profissional muito importante dentro do trabalho, até para ser reconhecido como profissional, né, Juan? Mesmo, 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 mesmo. E isso Muito, acontece também com criança. Nós não mesmo. somos o tio, a tia, né? Obviamente, obviamente, obviamente. Mas a psicomotricidade é uma profissão incrível, que tem níveis de especialização, e acho que você, ao fazer uma proposta em Brasil de formação específica em gerontopsicomotricidade, está fazendo um aporte, um presente à sociedade. Obrigada, Juan, que é isso. Porque é uma necessidade, evidentemente é uma necessidade, e não é
um caminho fácil. Não é, nem um pouco Plan- fácil. Plantear uma formação em uma área tão específica, Sim, ou tão específica. As pessoas idosas não têm prensa, sim, são invisibilizados. totalmente, São totalmente. invisibilizados. E são É, inúteis, né? Eles é, têm a inutilidade, né? Já é, não é útil para mais nada. E a inutilidade é o maior crime cometido com o idoso. e não tem políticas, então tem a necessidade de pessoas que trabalhem com elas, com Perfeito. formação. Ok? Eu queria te fazer uma última pergunta, e aí eu Sim. quero que você aborde da forma com que nós estamos vivendo e trabalhando agora. Supervisão do geronto psicomotricista. Qual a importância disso diante de toda a situação que nós vivemos aqui no Brasil, onde a própria ABP exige horas supervisionadas de trabalho? Por que esse geronto psicomotricista precisa de supervisão? É, todo trabalho em psicomotricidade necessita supervisão. Perfeito. Eu sou supervisor, Uhum, mas eu superviso meu trabalho como psicomotricista. perfeito. Hoje é terceira-feira, não? Uhum, Hoje, terceira-feira, eu fui com meu trabalho e uma companheira, Sandra, fomos com nosso trabalho como terceira-feiras, todas as terceira-feiras, a supervisionar nosso trabalho clínico com a supervisora. Neste caso, uma supervisora danesa, da Dinamarca, porque nós estamos em uma pesquisa conjunta de intervenção terapêutica com adultos. Eu sou supervisor, mas eu superviso meu trabalho da vida toda. Da vida toda. eu Por também. quê? Por quê? Porque é uma necessidade. A Exato. supervisão é um espaço de aprendizagem permanente. É um aprendizagem onde nosso trabalho melhora, fica Com mais certeza. adequado, tem possibilidade de pensar, tem possibilidade de estudar, tem possibilidade de fazer pesquisa bibliográfica. E, fundamentalmente, você pode desenvolver ideias e criatividades ao nível de intervenção. Com Em certeza. geronto, em gerontopsicomotricidade, você tem que pensar técnicas de intervenção para cada pessoa. Exato. E então você tem que é quase um trabalho de artesanato. Verdade. Quase um artesanato, é verdade. Eu É quase concordo plenamente com você. um artesanato. E é tão útil e é tão importante e ajuda tanto e colabora tanto esse olhar do outro. Esse Que não olhar do outro nos faz conscientes, nos faz próprios, né? é Nós assumimos a propriedade do trabalho. Eu e, acho isso de o fundamental espaço importância. de supervisão sustenta, nos sustenta, nos Perfeito, sustenta. Ok? verdade. Juan, tem uma pergunta aqui, Sim. colocada lá no YouTube, que diz assim: é a Vera Lúcia quem está fazendo. Só pode fazer a gerontopsicomotricidade quem é da área da saúde? Não, 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 não escutei, desculpa. Só pode fazer gerontopsicomotricidade quem é da área da saúde? Só pode fazer psicomotricidade quem se forma em gerontopsicomotricidade. É porque é uma formação específica. Mas ele Independente. necessariamente não precisa ser só da saúde, ele pode Não, vir de qualquer outra área.
necessita formar-se em gerontopsicomotricidade. Exatamente. E você tem ainda uma realidade que é muito boa. Tem pessoas que faz gerontopsicomotricidade, como foi a primeira turma, Sim. que eles provêm de diferentes campos. Exatamente. E o processo de formação é um processo pessoal inserto em um grupo. E a diversidade de formação de um grupo, das pessoas desse grupo, Enriquece. Enriquece. Enriquece, porque são vários olhares vindos de situações diferentes e que se capacita para trabalhar com os idosos, não deixando de ser quem eles são, né, Juan? Eles não deixam de ser o profissional que são. Eles se especializam na gerontopsicomotricidade. Então, Vera, não necessariamente precisa vir da área da saúde. A gerontopsicomotricidade é da área da saúde, mas não precisa vir de lá. Pode vir de outras áreas, da área educacional, da área de humanas. Nós tivemos na primeira turma quem veio da engenharia. Mesmo. Quem veio da engenharia. Então, isso é extremamente importante. Muito adequado essa informação. Tá? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta, mas eu acredito que não. Bom, Juan, você é sempre brilhante, sempre muito carinhoso e sempre muito fiel a esses princípios da psicomotricidade. Eu acho que nós estamos precisando de pessoas apaixonadas, mas pessoas comprometidas. Eu brinco que psicomotricidade se torna quase filosofia de vida, né, Juan? Ela não é uma coisa que a gente estuda, é uma coisa que a gente pratica o tempo todo. Então, o que eu penso é se a gente pudesse conscientizar os profissionais de que sem a teoria, sem o estudo, a prática não vai acontecer de forma decente e com que o idoso mereça, né? Bom, sou eu que agradeço a possibilidade de formar parte desse processo de formação de pessoas no Brasil, um processo muito interessante, pioneiro, e acho que vai ser muito bom essa segunda turma. Eu tenho certeza que sim. Com a sua participação, eu tenho certeza que sim, meu querido. E quem está aqui conosco, aguarde que a gente vai publicar aí no nosso grupo uma novidade, uma surpresazinha. E a Andréia fez mais uma pergunta dizendo que ela é de recursos humanos, se ela poderia fazer gerontopsicomotricidade. Você pode fazer. E a gente agradece que você é mais uma apaixonada pelo trabalho com o público que está envelhecendo. Juan, querido, bom descanso para você, muito obrigado. O Brasil sempre te recebe de braços abertos e a gente aqui te ama muito. Eu sou quase brasileiro. Eu sei, você é do mundo. Você Quase é do brasileiro. mundo. Obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigado. Boa noite. Obrigadão. Fica com Deus. Um beijo para todos. Saludos ao Obrigada equipe, para todos. à família. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.